Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos. Marcos, que na sequência dos 4 evangelhos que abre o que nós conhecemos como o Novo Testamento, ele é o segundo dos evangelhos. Embora ele seja considerado o mais antigo e que serviu de base para a escrita de Mateus e também de Lucas. O que Marcos escreve é a partir do que ele ouve do apóstolo Pedro, e ele escreve pensando nos romanos que dominavam o mundo na época. Claro que pela força, pelo poder, pela imposição. E Marcos escreve para os romanos, apresentando Jesus como o verdadeiro dominador, aquele que domina o reino espiritual, aquele que domina os homens e aquele que domina a natureza. Mas ele não domina pela força, ele domina como servo. Por isso o texto-chave de Marcos é aquele que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas antes veio para servir. Com base nisto, localize aí, por favor, o capítulo de número 5 deste evangelho. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você tem pelo menos um motivo aqui para dizer aleluia? Que bom. Marcos, capítulo de número 5, e nós leremos a partir do versículo de número 1. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos: e chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos
fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele, isto é, Jesus, no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero começar aqui nesta noite reconhecendo duas coisas. A primeira, de que temos lido uma história que nos é muito conhecida. Provavelmente é difícil ter aqui algum crente que de alguma forma já não tenha tido algum contato com esta história que nós geralmente a chamamos de a história do endemoniado de Gadara, ou até mesmo, de uma forma mais simplificada, a história do gadareno. De maneira que eu reconheço que, de certa forma, nós estamos familiarizados, eu até diria, de certa forma, até acostumados com essa história. Em segundo lugar, eu reconheço também que fizemos uma leitura um tanto quanto extensa. Nós lemos aí 20 versículos, e eu fiz questão de contar. Nós usamos aqui cerca de 5 a 6 minutos para lermos esta história. Porém, ler a Bíblia nunca é demais, e isso também nos favorecerá, primeiro, na tentativa de entendermos as razões pelas quais Marcos nos conta esta história da maneira com que ele nos conta. E em segundo lugar, também nos ajudará na tentativa de encontrarmos os objetivos e extrairmos as devidas lições desta história. Agora, para você que me ouve, se queremos de verdade, pelo menos tentar entender esta história corretamente, é preciso trilhar pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo, por incrível que pareça, não é olhar para o capítulo 5, não. Na verdade, o primeiro passo nesta direção é desconstruirmos a ideia errada, a ideia equivocada de que essa história ela começa no capítulo 5. Não, essa história ela não começa no capítulo 5. A verdade é que esta história ela começa no capítulo anterior, isto é, no capítulo de número 4. Se queremos de verdade entender
A razão pela qual Deus nos traz aqui no que diz respeito à sua palavra, é preciso darmos uma atenção especial a isso. Esta história, a história do gadareno, ela só será bem compreendida se entendermos que ela começa no capítulo 4. O que é que está acontecendo no capítulo 4? E o que é que está acontecendo no capítulo 5? Se você olhar com atenção, você perceberá que há um contraste, há uma diferença de cenário. Qual é essa diferença? Qual é este contraste? O capítulo 4 nos mostra Jesus pregando a uma grande multidão. Então observem, no capítulo 4, Jesus é apresentado pregando, ensinando a um número expressivo de pessoas. Já no capítulo de número 5, nós encontramos um cenário diferente. Jesus em uma cidade que o rejeita, que o expulsa, e lá encontramos Jesus alcançando um homem. Primeiro, um homem que não conhece Jesus. Segundo, um homem que não convidou Jesus para ir lá. E terceiro, um homem que vivia à margem da sociedade. Então, para você que está atento, olha o contraste. Capítulo 4, Jesus falando a uma multidão. Capítulo 5, Jesus indo em direção a um homem que vivia excluído, que vivia fora do convívio da sociedade. Aqui é preciso dar um destaque, e não se preocupe que nós vamos chegar lá. Aqui é preciso dar um destaque especial. Primeiro, a título de entendermos esse texto, e segundo, para fortalecer a nossa fé cristã, o fato de que, embora Jesus estivesse na condição de homem, todavia Jesus nunca, eu repito essa expressão, Jesus nunca deixou de ser Deus. É verdade, ele está na condição de homem, é verdade, mas isto não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, há um momento em que ele fala assim, que Jesus não teve por usurpação, não é o ser Deus, não. Ele diz que Jesus não teve por usurpação o ser igual a Deus. Há uma diferença entre ser Deus e o ser igual a Deus. Jesus não abriu mão de ser Deus, até porque Deus não pode deixar de ser quem Ele é. O que Jesus fez é abrir mão de algumas prerrogativas divinas, para que por um tempo Ele cumprisse o seu propósito. Ora, se Jesus deixasse de ser Deus, o seu sacrifício não teria valor, porque o que dá valor ao que Jesus fez na cruz não é a cruz em si, não é o seu sofrimento, até porque outros morreram desta forma também. O que dá valor ao que Jesus fez no Calvário é quem Ele é quem está se entregando no Calvário. Então, obrigado. Então observem, por que eu estou destacando isso? Porque uma vez que Jesus permanece sendo Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Ele tem conhecimento prévio, Ele tem
conhecimento antecipado das coisas. Então agora voltando aqui, capítulo 4, ele está diante de uma multidão, ele está falando a muita gente, e é claro, ele sabe antecipadamente que ele vai a Gadara para buscar um homem apenas, Jesus, que não se preocupa só consigo mesmo, mas também e principalmente com aqueles que andam com ele, e sabendo que os seus discípulos eram apegados à quantidade, a número, e que ficavam deslumbrados com a quantidade da multidão. O que é que Jesus faz? Jesus sabe que ir a Gadara para buscar um homem só traria aos discípulos uma preocupação. Então o que é que Jesus faz? Jesus, antes de ir a Gadara, ele decide preparar os seus discípulos para o que vai acontecer do outro lado. Qual é a melhor forma de você preparar alguém para uma batalha espiritual, senão ensinando a palavra, pregando a palavra? É o que Jesus faz. Preste atenção nisso. No capítulo 4, o que nós temos é Jesus preparando os seus discípulos para o que está para acontecer do outro lado. Como é que ele faz isso? Ele faz em forma de ensino, por meio de 4 parábolas. Cada parábola, você precisa entender isso, cada parábola, Jesus está ensinando um princípio com base no que eles vão viver do outro lado. Dobre atenção para você não me interpretar mal, por favor. A primeira parábola é a parábola que nós, repito, nós chamamos de a parábola do semeador. Mas deixa eu já lhe dizer, e é por isso que eu peço para você dobrar atenção, para você não me interpretar mal. Entenda isso. Embora conheçamos esta parábola como a parábola do semeador, todavia ela não é a parábola do semeador. Ah, pastor, é sim. Não é não. É, pastor. Não, não é. Pastor, está escrito na Bíblia. Tá não. Está escrito na epígrafe. E epígrafe não é a Bíblia. A epígrafe é a percepção do tradutor. É o que o tradutor entendeu à sua maneira. Mas percebam, para você que está atento, percebam que ao contar a história, a ênfase de Jesus não é no semeador, não é na semente, porque percebam, ele fala de um semeador, de um tipo de semente, e olha agora, e ele fala de 4 tipos de solos. Ele não dá ênfase no semeador, ele não dá ênfase na semente, ele dá ênfase nos solos. É um semeador, é uma semente e 4 tipos de solos, 3 ruins e só um que é bom. O que é que Jesus está ensinando aos discípulos? Na verdade, de forma muito educada, Jesus está desconstruindo na mente dos discípulos a ideia da supervalorização da quantidade. É como se Jesus estivesse dizendo: está vendo essa multidão me ouvindo? Sim, Senhor, claro. Então, a maioria aqui não recebe a palavra como deveria. Todos ouvem, mas é uma minoria que de fato recebe a palavra como deveria receber. Jesus está desconstruindo a ideia da supervalorização da quantidade na mente dos discípulos. Eu preciso adiantar, Jesus segue, e aí ele fala da parábola da candeia. Qual é a moral da parábola da candeia? A moral é de que tudo que é feito aqui, ainda que de forma muito bem escondida, aqui será revelado.
tudo que é feito aqui, ainda que ocultamente, aqui será revelado. Jesus está apontando para Gadara. Lembram da história em que algumas pessoas tentaram segurar aquele homem? Quem assiste de fora vê o sofrimento daquele homem e vê um grupo de homens tentando segurá-lo, amansá-lo, organizá-lo. O que que se pensa? Esses homens deixaram de fazer o que estão fazendo para tentar ajudar esse homem. Até Jesus chegar, se pensou que estes homens estavam preocupados com o endemoniado. Quando Jesus chega, muda a vida daquele homem. A cidade vem ver o que aconteceu. O homem está liberto. Ninguém se importa com o homem, mas o que que eles se importam? Com os porcos que morreram. Ou seja, até Jesus chegar, se pensava uma coisa. Quando Jesus chegou, a verdade apareceu. Jesus está ensinando isso também aos discípulos. Aí ele segue. Aí aqui sim, a terceira parábola. Aqui é a parábola do semeador. É que a gente não dá atenção devida a ela, porque ela é pequena demais. Mas a terceira parábola, ela sim, é a parábola do semeador, porque a ênfase de Jesus é no semeador. Olha o que ele diz. Ele diz assim, que o semeador saiu a semear, e tendo lançado a semente, foi para casa e dormiu. Olha isso, olha o que Jesus está dizendo. O semeador semeou e voltou para casa para descansar, para dormir. Por que Jesus faz questão de dizer que o semeador, após semear, ele foi para casa dormir? Porque Jesus está ensinando os discípulos que o semeador só tem poder na semente, enquanto a semente está na sua mão. Depois que ele lança na terra, só tem um ser que é capaz de potencializar uma semente para brotar muitos frutos. Quem é este? Paulo depois explica, quando ele diz, escrevendo à igreja que estava em Corinto: eu plantei, Apolo regou, e o que vocês fizeram? Aguardamos. Por quê? Porque o máximo que eu posso fazer é plantar e regar, mas quem dá o crescimento é aquele que dá semente a quem semeia. Ou seja, Jesus está preparando os discípulos para o que vai acontecer do outro lado. E aí Jesus encerra esta série de estudos preparatórios aos discípulos, falando da parábola do grão de mostarda. Qual é a lição da parábola do grão de mostarda? A lição é que o seu estágio inicial é pequeno, quase invisível, até desprezível pelo tamanho, mas quando cresce, é uma árvore frondosa, e até quem não quer ver tem que parar, olhar para a árvore e dizer: é verdade, o que começou pequeno hoje se tornou algo grande, algo extraordinário. O que Jesus está ensinando aos discípulos? Nós estamos indo buscar um homem. É verdade, a princípio parece desprezível, mas daqui a pouco, daqui um tempo, esta sementinha pequena vai gerar algo extraordinário. E não é isso que aconteceu. Dias ou tempos depois, Jesus foi em Decápolis, e lá já estavam 5.000 pessoas que conheciam sobre Jesus e criam em Jesus. Começou com um gadareno e resultou numa igreja de 5.000 pessoas. Aí, para adiantarmos, Jesus então, agora, ciente de que os seus discípulos estão prontos, ele olha para os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. Observem,
Jesus não diz, vamos tentar. Jesus não diz, vamos ver se conseguiremos. Não, Jesus não tenta nada. Jesus, ele faz. Se ele decidiu fazer, ele não tenta fazer, ele pega e faz. Entraram no barco, lá vão eles. Imagine a cena aí, lá vão eles, atravessando o mar ou o lago, como você quiser. Lá vão, no meio do trajeto, uma tempestade. Estudiosos dizem que aquele período do ano não era período de tempestade naquele lago, o que dá a entender que possivelmente, com base no que acontece do outro lado em Gadara, possivelmente aquilo foi uma tentativa de Satanás em impedir Jesus de chegar. Mas olha como começa o capítulo 5 do que nós lemos: e chegando do outro lado. Ou seja, tudo que Jesus quer fazer, ele faz. Pode se levantar demônio, pode se levantar o próprio Satanás, pode se levantar o inferno, mas se Jesus falou que vai chegar, então vai chegar. Levante uma de suas mãos aos céus e aproveite essa oportunidade e grita isso. Diga assim: tudo. Não, isso não é gritar, diga: tudo que Jesus quer fazer, ele faz. Chegaram do outro lado. Acompanhe, eu não vou cansar vocês. Chegaram do outro lado. E aí o verso 2 é significativo, porque observe o que Marcos nos informa. O verso 2, Marcos diz assim: e saindo. Você pode dizer isso bem forte, diga: e saindo. Só mais uma vez, diga: saindo. Observem, por que Marcos não coloca o verbo assim, ó, e logo saiu do barco? Não. Ou, e Jesus saiu do barco? Não. Ele coloca o que na língua portuguesa, aliás, o maranhense é conhecido como quem fala o melhor português do Brasil, né? Ele coloca naquilo que a língua portuguesa chama de gerúndio, que é o ato contínuo, é o que está sendo feito. Olha como ele coloca, presta atenção. Ele diz assim, ó, e saindo. Em outras traduções diz, e descendo. Por que ele faz isso? Porque ele é um escritor extraordinário. O que ele está fazendo? Ele está utilizando-se da sua capacidade para estimular a capacidade que Deus deu ao homem de imaginar a cena, de ver o cenário. Qual é o cenário aqui? Lá vem o barquinho de Jesus, parou. Quando parou, imagina a cena. É isso que Marcos está fazendo. E saindo, é para a gente imaginar o ato de Jesus sair do barco. E saindo, é mais ou menos isso. E colocando ele os pés no lugar. Aí ele continua: imediatamente saiu um homem correndo dos sepulcros e veio na direção de Jesus, correndo. O que ele vai fazer? De repente, quando ele chega numa certa altura, ele para, se prostra, adora e reconhece: tu és o Filho de Deus. Alguns pentecostais reagiram, mas eu entendo quem não reage.
Sabe por que eu entendo? Porque a gente não considera quem é esse homem que saiu do sepulcro. Mas Marcos nos diz quem ele é. Olhe isso. Ele não é um homem normal. Gritava à noite e dia, feria-se com pedras, morava nos sepulcros, seminu. Vamos tentar dominá-lo, diz a sociedade. Vamos. Ponha cadeias, Marcos diz. Ponha grilhões. Tente amansá-lo. Então vai lá, põe cadeias. Marcos diz que ele despedaçava. Põe grilhões. Olha isso aqui, com as mãos ele esmiuçava. Cadeias, despedaça. Grilhões, esmiuça. E aí Marcos diz assim, ó, e ninguém, esse ninguém não é uma pessoa, esse ninguém é um grupo de homens. Ninguém conseguia amansá-lo, dominá-lo. Cadeias, despedaça. Grilhões, esmiuça. Grupo de homens, afugenta. Lá vem Jesus. Não tem cadeias nas mãos. Não. Grilhões, que grilhões? Não manda os apóstolos segurá-lo. Não. E nem fala nada. Só toca os pés no lugar. Só tocou. E quando tocou, lá vem o indomável. Lá vem aquele que ninguém controla. E ele vai atacar Jesus? Não, assiste para ver. Ele está indo para adorá-lo. Oh, glória a Deus. Agora, isso me inquieta. Jesus chega em Gadara, só toca os pés no lugar. Ô, gente, ele não fala nada. Diga por favor bem forte assim, ó, Jesus não falou nada. Olha isso. Ele não emitiu uma palavra. Ele só chegou. Só chegou. Ele só entrou no lugar. E de onde é que o homem saiu? Diga bem forte, sepulcros. Vai lá, por favor, diga sepulcros. Então olha isso. Em Gadara, Jesus chega, não fala nada, e o homem sai de onde? De onde mesmo? Então vai lá. Ele entra em Gadara, não fala nada, e de onde o homem sai? E em Betânia? Ele entra em Betânia. Lázaro está morto há 4 dias. Ele diz: remova a pedra. Quando removeram, aí ele usa a voz: Lázaro, saia para fora. E lá vem Lázaro. E Lázaro saiu de onde? Vamos lá, saiu de onde? Então vai lá. Em Gadara, Jesus chega, não fala nada. E de onde o homem saiu? Em Betânia, Jesus fala. E de onde Lázaro saiu? Vocês percebem que as ações são distintas, mas o efeito é o mesmo. Em um lugar ele não fala e o homem sai do sepulcro. No outro lugar ele fala e Lázaro sai do sepulcro. Em um lugar ele não fala, acontece. No outro lugar ele fala e acontece a mesma coisa. Por quê? Ora, porque Jesus e sua palavra é a mesma coisa. Ele estando no lugar, falando ou não, algo de extraordinário acontece.
Isso mesmo, levante uma de suas mãos aos céus. É possível que assim como muitos, você está aqui desde a tarde e você esteja dizendo: Deus ainda não falou comigo de forma direta. Fica em paz, porque Ele falando ou não, algo vai acontecer, porque Ele está aqui. Quem reconhece essa verdade, levante a mão e dê um brado de glória. Eu preciso adiantar aqui. Outra coisa que me impressiona, aliás, outra coisa que me intriga. Ô meu irmão, quer deixar um pregador feliz? Não vem me falar que é dar comida para ele. É também, mas não é tudo. Pregador fica feliz com o quê? Com a oportunidade para pregar. Quem ensina, como é que você deixa ele feliz? Dá oportunidade para ele ensinar. Jesus é tanto pregador quanto mestre. Então o que ele gostava de fazer? Pregar e ensinar. Era lá. Ele chega em Gadara. E aí eu vou te perguntar. Ele entra em Gadara, sai de Gadara, e quantas mensagens ele pregou em Gadara? Nenhuma. Isso é muito sério. Jesus entra em Gadara, não prega. Liberta o homem, não prega. É expulso da cidade, não prega. Vai embora sem pregar uma mensagem. Aliás, escute isso aqui. Jesus não pregou nem para o gadareno. Então em Gadara, quantas mensagens Jesus pregou? Grita para si uma vez só, diga: nenhuma. Diferente de Sicar, que o pastor Hildo falou hoje aqui com muita propriedade sobre essa história. Em Sicar, Jesus prega para a samaritana, já pregou uma. A mulher é convertida atrás da cidade toda, Jesus pregou para a cidade, já pregou duas. Muitos se converteram, e aí o texto diz: e Jesus ficou ali mais 2 dias, fazendo o quê? Pregando e ensinando. Para você que ainda está atento, em Gadara, Jesus entra, vai embora e não prega uma mensagem. Em Sicar, ele fica 2 dias pregando e ensinando. A pergunta aqui é: por que em Gadara ele não prega, mas em Sicar ele prega 2 dias? Sabe por quê? Porque Jesus não trabalha com quem não quer trabalhar com Ele. Jesus não fala com quem não quer ouvir. Jesus não é mendigo de atenção. Jesus não fica implorando a sua atenção, tipo assim: me adora, me adora. Tem gente que acha que se ele não adorar, Jesus fica triste depois do culto. Você está de brincadeira comigo, meu irmão. Você adorando a Ele ou não, Ele é quem Ele é. Quem perde por não adorar é quem não adora. Eu fico vendo umas coisas, pastor implorando para o povo vir para a oração. Pelo amor de Deus, venha orar, vamos evangelizar. Eu imagino Jesus do lado dizendo: não entendeu nada. Eu não imploro o serviço de ninguém. Trabalha quem quer, faz quem quer. Lá vai a multidão, Jesus entrando em Jerusalém e a multidão gritando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor.
E os discípulos animados com aquilo. Jesus falou: vocês estão animados com isso? Não se admirem, porque se estes não clamarem, as pedras clamarão. Se você não fizer, tem quem faz. A missão não é da igreja, a missão é de Deus, confiar da igreja. Então se eu faço, dá certo. Se eu não faço, vai dar certo do mesmo jeito, porque a obra é de Deus. Quem reconhece essa verdade, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Eu vou adiantar aqui. Olha o que a presença de Jesus é capaz de fazer. Só a presença, sem falar nada. E o que eu vou falar aqui é simples, mas eu prefiro pregar uma verdade simples do que uma mentira sofisticada. Ouça isso. Eu pergunto para você: aquele homem estava endemoniado, sim ou não? Mas ele estava vivo ou morto? Vai lá, vivo ou morto? Então, endemoniado sim, morto não. Ele estava vivo ou morto? Vivo. E onde ele morava? E sepulcro é lugar de gente viva morar? Então ele estava morando aonde? Muda isso aí. Diga: no lugar errado. Ele estava morando aonde? Diga mais forte: no lugar errado. Quando Jesus chegou, de onde ele saiu? Diga: do lugar errado. E para onde ele veio? É isso que a presença de Jesus faz. Quando ele de verdade chega no lugar, tudo que está no lugar errado volta para o lugar certo. Tudo que está desajustado é reajustado. Você ainda quer a presença de Jesus na sua casa? Então se prepare, porque vai ter movimento dentro da sua casa. Porque o que estiver fora do lugar vai voltar para o lugar. Eu vou tentar ser breve aqui. Quem não se lembra de Ezequiel 37, o vale de ossos secos? A Bíblia diz que além de secos, os ossos estavam separados. Aí Deus diz assim para o profeta: profetiza. Profetiza. E ele profetizou. E de repente veio um vento. Veio o vento. E antes de trazer vida, o que foi que aconteceu àqueles ossos? Diga bem forte: eles se juntaram. Antes da vida, foi preciso reajustar, reunir. Porque a presença de Deus não vai onde há separação. Mas quando a presença chega, o que está fora do lugar volta para o lugar. Oh, glória a Deus. Me permita falar isso, pastor Raul, e me dirijo ao senhor com muito respeito. Eu já começo a encerrar aqui. É fácil ser crente para, como dizem por aí, marchar com varão na terra. Eita mistério! É fácil ser crente para falar em línguas estranhas. Eu quero ver ser crente mesmo é para perdoar quem te ofendeu, para amar quem te odeia, para voltar a falar com quem você não fala há muito tempo e ainda frequenta culto junto, um de um lado, o outro do outro. Eita glória, aleluia! Não, onde a presença de Deus está, a unidade, a unidade. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Fechei a Bíblia.
E eu faço a última pergunta: que homem é este? Que homem é esse? Que cheio de demônio no corpo, faz Jesus deixar uma multidão para buscar só Ele. Dá para ter uma noção? Porque não é isso que está acontecendo? Jesus está pregando para uma multidão. Pastor Hildo falou isso aqui hoje à tarde, que Jesus falava a uma pessoa assim como falava a uma multidão. Mas não é para pensar. Jesus está falando a uma multidão. De repente ele para e diz: eu preciso ir em Gadara. Para quê, Jesus? Eu estou sendo atraído por uma pessoa. Que homem é este que, cheio de demônio, atrai a presença de Jesus? Tem gente que é crente, diz que é batizado com o Espírito Santo e não consegue atrair a presença do Senhor. Mas que homem é esse que faz Jesus agir como aquele pastor que deixa 99 guardada e vai em busca de uma? Escute o que eu vou dizer, eu não vou me estender. O que é que esse homem tinha que fez Jesus ir até ele? Quem ainda me ouve aqui, diga amém. O que é que esse homem tinha? Diga bem forte, mas bem forte, para ser uma vez só, para a gente ganhar tempo. Diga assim: Jesus. Não, isso não é forte, gente. Diga: Jesus não erra nas suas escolhas. O que é que esse homem tem? Ô meu irmão, é claro que Jesus olhou de longe e pensou: se este homem, cheio de demônio, grita noite e dia, se fere com pedra e perturba a paz das pessoas, imagine esse homem cheio do Espírito Santo. É para lá que eu vou. Eu não consigo entender uns crentes, quando era do mundo, era o mais bagunceiro de todos, virava o negócio no avesso, aí vem para a igreja: eu vou ficar no meu canto. Não. Deixa o Senhor te encher nessa noite. Deixa o Senhor te encher nessa noite. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesse lugar? Deus está à procura de alguém em quem Ele possa investir. Este homem era o homem da segunda milha. Lembra quando Jesus disse: se te obrigarem a caminhar uma milha, vá duas. Uma milha era uma lei romana que obrigava os judeus a caminharem carregando a bagagem dos romanos por uma milha. Aquilo humilhava os judeus. Aí Jesus vem e diz assim: se te obrigarem a caminhar uma, o que ele vai dizer? Não vai uma não, vá duas. Porque a primeira é da lei, a segunda é da graça. A primeira é fazer o que te mandam, a segunda é fazer além do que te mandaram fazer. Jesus falou para aquele homem: vai pregar na sua casa, prega para a sua família.
ele sai dali como quem diz: tudo bem, eu posso até pregar na minha casa, mas o que o senhor fez por mim é grande demais, e eu não posso ficar pregando só em casa não. Eu vou pregar em casa e vou pregar em mais 10 cidades. Jesus não erra nas suas escolhas. Jesus não investe errado. Jesus não semeia em qualquer terra. Quem é esse homem? Esse homem é alguém que antes mesmo que Jesus o encontrasse, a graça já o preservava. Quer ver que é verdade? Os demônios pedem para entrar nos porcos, Jesus permite. Tinha cerca de 2.000 porcos, põe aí 2.000. Então quantos porcos ficaram endemoniados? 2.000. Então tinha para cada porco no mínimo quantos demônios? 1. Então tinha no mínimo quantos demônios ali? É conta, 2.000. Assim que entraram nos porcos, o que os porcos fizeram? Se mataram. Por que vocês acham que aquele homem se feria com pedras? O que ele estava tentando fazer? Se matar. Por que Deus permite que 2.000 porcos se matem, mas aquele homem se fere com pedras e não morre? E não morre. Por quê? Porque antes de conhecer Jesus, a graça já o preservava, a graça já o protegia. Tem gente aqui que está entendendo a sua própria história, porque é uma hora dessa, quando você não conhecia Jesus, você estava em lugares horríveis, e lá você não entendia, era para eu ter morrido e não morri. O que é isso? Já era a graça de Deus te guardando, te preservando. Oh glória! Quem reconhece isso, com a permissão do pastor da igreja, esteja em pé, adorando ao Senhor. Sem bateria. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Com respeito, é claro. Não toque no seu irmão. Eu não vim aqui para gerar nenhum tipo de constrangimento e nem problemas vindouros para a direção da igreja. Mas esta mão, estenda na direção da pessoa que está perto de você e diga para ela: você só está aqui com vida porque a graça tem te preservado. A graça tem te guardado. Eu vou encerrar para nós orarmos. Pastor Raul, Pastor Cavalcante, com muito respeito eu me dirijo aos senhores. Quem não ia querer um membro desse na igreja? Um testemunho desse? Você manda ele pregar na casa dele, ele prega em 10 cidades. Quem que não quer um crente desse na igreja? Pastor aceita gente tribulosa na igreja. Aceita tanto que tem gente que nem entende e fala: não sei por que o pastor insiste tanto com aquele irmão. Se fosse eu, ainda bem que não é você. Não, se eu fosse o pastor, por isso que não é você. Mas quem não ia querer um jovem desse? Pois ele olha para Jesus e diz: deixe-me entrar no teu barco. Como quem diz: deixe-me fazer parte da tua congregação. Sabe o que Jesus fala para ele? Não. É interessante porque o pedido dos demônios Jesus disse sim, e do homem Jesus disse não. Só que o sim de Jesus gerou a morte dos porcos. Agora o não de Jesus para o homem
Todo não de Jesus é acompanhado de um mas. Os discípulos perguntaram: é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não vos compete saber o tempo, mas, isso eu não vou dizer para vocês, mas eu vou dar algo melhor do que isso para vocês. Quem é que andava no barco com Jesus? Os apóstolos. O que significava andar no barco de Jesus? Treinamento. O homem olha para Jesus e diz: deixe-me ir contigo. Jesus disse: não. Tá, e o que eu vou fazer? Vá pregar. É interessante porque essa ordem, vai pregar, Jesus só deu para os discípulos depois da ressurreição, porque eles estavam em treinamento. Mas para o gadareno, não. Não, para que vir no meu barco? Pode ir fazer o que eu vou mandar ele fazer só depois. Por quê? Porque eles estão em treinamento. E eu? Não, você já nasceu pronto, pode pregar. Jesus não erra nas suas escolhas. Jesus sabe a estrutura de cada um. Jesus conhece o coração. Tem gente, meu irmão, que o Senhor dá um pouquinho para ele, ele já se acha. Tem gente que morre afogado num pingo d'água. Já viu? Tem uns que é consagrado a diácono, ajoelha falando fino na consagração: obrigado, Senhor, aleluia. Quando levanta da consagração: aleluia, maravilha, oh glória. O que é, meu irmão? É capaz de dormir com a esposa, no outro dia da consagração a esposa acorda feliz da vida, porque agora o marido dela é diácono. Mal sabe ela que esse é o problema da vida dela. E ela acorda toda feliz, olha para o marido e diz: bom dia, meu amor. É capaz de ele falar: amor não, diácono fulano de tal. Você está com problema, meu irmão? É por isso que Jesus não dá asa para algumas ovelhinhas, porque Ele conhece o coração. Ele não erra nas suas escolhas. Ele sabe até onde você está disposto e pronto para ir por Ele. Mas Ele está à procura de terras férteis, as quais Ele possa semear sementes especiais, missionárias. Deus está à procura de alguém para Ele investir pesado nesta noite. Quem deseja que Deus invista em você, levante as tuas mãos e dê um brado de glória. Eu vou orar com vocês, mas com respeito. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: Deus está à procura de alguém em quem Ele possa investir. Onde está você que quer que Deus invista em você? A começar lá de trás, onde tiver mãos levantadas, corações abertos, mente cativa ao que foi pregado, a graça de Deus vai te tocar agora. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem me dado de estar com meus irmãos aqui neste dia. Obrigado, Senhor, pela liderança da tua igreja nesse estado. Obrigado, Senhor, pela liderança da tua igreja nesta cidade. Obrigado, Senhor, por esse trabalho missionário que o Senhor tem plantado nesta cidade. Obrigado, Senhor, porque esta igreja tem entendido o valor de se envolver com a obra missionária. Obrigado por tudo que vimos, ouvimos e sentimos aqui. Mas eu tenho um pedido só a lhe fazer, a começar lá de trás e com todo respeito até o púlpito desta igreja. Onde tiver alguém com o coração aberto, o espírito sensível, a mente voltada para o que o Senhor falou conosco,
Comece, Senhor, a investir neste crente, e como sinal de que o Senhor está investindo coisas especiais, está semeando sementes especiais, renova este crente em línguas estranhas. Se houver crentes aqui não batizados com o Espírito Santo, que no abrir da sua boca para glorificar, que seja batizado com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Manifesta a tua presença como sinal de que o Senhor está investindo em pessoas agora. Quem deseja isso, levante a sua mão e por um instante adore ao Senhor. Se você é batizado com o Espírito Santo, seja renovado em línguas estranhas. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que estão impactados pelo amor de Deus, pela graça de Jesus por você. Abra a tua boca para adorar, porque Ele vai te encher hoje aqui. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras.
nessa noite, amém.